paz do Senhor, queridos irmãos. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui reunidos para conversarmos um pouquinho a respeito da lição 7, que vai acontecer no dia 18 de agosto de 2024, terceiro trimestre de 2024. Todo esse trimestre é pautado na temática que a nossa revista traz, que é o Deus que governa o mundo e cuida da família. E nós temos visto o agir providencial de Deus em toda a história do mundo, em todo o seu governo que ele tem estabelecido no mundo e o cuidado que ele tem nos apresentado com a família, no sentido restrito, a família de Ruth, a família de Esther, e também no sentido amplo, a família de Deus, o povo de Deus, e como Deus tem agido de forma maravilhosa para cumprimento de todas as suas palavras, de tudo aquilo que está dito na verdade da sua palavra. Hoje, o tema que nós vamos tratar passa-se com o povo de Deus no Império Persa. A primeira pergunta que a gente se faz é: o que o povo de Deus fazia no Império Persa? E aí nos vem vários fatos históricos que conduziram esse povo a estar neste lugar, neste império. Então nós vimos que o povo de Deus, por causa da sua desobediência e das suas atitudes de apostasia, recebe uma advertência de Deus, registrada lá em Jeremias 25, do versículos 4 a 7, dizendo a eles que se arrependam, que voltem às suas origens, que voltem a praticar aquilo que é agradável, que é bom e que é da vontade de Deus. Porém, o povo, de forma desobediente, afasta-se de Deus, deixa de lado todas aquelas advertências e todas aquelas ações e todo aquele comportamento que Deus espera deles, e então Deus se ira e cumpre a sua promessa de castigar ou de dar ao povo uma lição, para que o povo aprenda que ele é Deus, para que o povo entenda a necessidade desta obediência à sua palavra. E lá em Jeremias, no capítulo 25, no mesmo capítulo, nos versos subsequentes, de 8 a 11, nós temos a profecia de Deus falando sobre este período de exílio. E o que é o exílio? É quando o povo é afastado, é levado para uma outra terra que os conquistou e fica apartado do seu ambiente. E nós temos lá a profecia dos acontecimentos, de quanto tempo isso ia acontecer. Os irmãos podem conferir lá. Então, estamos nós aqui no Império Persa, vivendo uma situação, né, de dominação, mas essa dominação era uma dominação relativamente tranquila, relativamente estável, porque o governo persa, ele era um governo tolerante, um governo que permitia que o povo tivesse minimamente a sua vida organizada de acordo com as suas origens. O que importava mais ao governo persa, então, era a força de trabalho e os tributos que esses povos rendiam a eles. Então, nós estamos na lição 7, que diz a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Já estudamos na lição 6, uma visão panorâmica do livro de Esther, e nós temos aqui o texto áureo, que, se você olhar assim de repente, você primeiro se pergunta o que esse texto áureo tem a ver com a lição, né? Aí a gente tem que fazer um exercício, tem que cruzar o texto áureo com a leitura em classe, com a verdade prática, e você vai buscando ali as implicações, o que é que uma coisa tem a ver com a outra. O nosso texto áureo diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A nossa verdade prática nos diz assim: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Mais uma vez vemos aqui a soberania de Deus sendo declarada nesta verdade prática, que se coaduna com a temática da nossa revista. Se atentarmos para
as referências de leitura que eu coloquei aqui, existe uma gama muito grande, eu coloquei algumas coisas aqui que pode ajudar os irmãos a ampliar os conhecimentos, e eu queria dar destaque ao livro Viagem através da Bíblia. É aqui que os irmãos podem encontrar, é lógico que temos uma infinidade de outras referências, mas aqui nós temos de uma forma organizada, bem tranquila da gente compreender os fatos históricos e o desenrolar desses fatos, porque eles não são tão simples da gente compreender. A gente precisa gastar um tempo de pesquisa e de compreensão dos fatos para que a gente entenda este período histórico. Então fica aqui a dica a vocês. Os objetivos da nossa lição nos traz aqui o primeiro, explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti, refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti, mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. Então, começando aqui, vamos lembrar qual é o propósito do livro de Esther: registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo. Então, é isso que permeia. Nós vamos ler o livro de Esther e vamos visualizar em todos os fatos e os encadeamentos das narrativas este cuidado providencial, esse agir de Deus em favor do povo. Então, eu trouxe aqui um versículo, um texto bíblico que nos alerta que é melhor confiarmos no Senhor do que confiar no homem ou confiar nos príncipes. Então, até hoje, o Deus de Esther continua sendo o nosso Deus e ele continua agindo em toda a constituição da história da humanidade. Então, queridos, mesmo que estejamos vivendo uma vida um pouco mais estável, é melhor nós confiarmos em Deus do que confiar nas circunstâncias, nos homens ou nos príncipes ou nos governantes. Vamos entregar inteiramente a nossa vida ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Compreendendo, então, um pouco o texto áureo e a verdade prática, e aí a gente vai construir um cenário. Então, qual é o cenário em que se passam estes acontecimentos? Começando, então, pela opulência e pela grandeza do Império Persa, e a gente vê isso declarado nas páginas do livro de Esther. Este império, liderado por Assuero, chamado o rei Xerxes I, se atentarmos para o território ocupado por este império, ele é muito extenso, ele vai desde a Índia até a Etiópia e é composto de 137 províncias. Se olharmos para o mapa que eu trouxe aqui, para que a gente visualize, nós vemos que o que está em verde aqui são as terras pertencentes ao território persa, um território imenso, gigante, fruto da conquista dos persas em todas as suas campanhas militares. Vemos destacado aqui a cidade de Suzã, que é o local geográfico, o espaço geográfico em que vão acontecer os fatos relatados no livro de Esther. E tudo isso a gente vê lá em Esther 1:1. Lembrando aqui, né, fazendo um destaque, que o livro de Esther, ele traz informações sucintas dos fatos. Não são informações muito detalhadas. Então, a partir do versículo, do capítulo 1, versículo 1, a gente vai buscar as informações e chega ao entendimento de quão grande é esse Império Persa. E assim também os outros fatos que a gente vai vendo no livro de Esther e a gente vai comentando aqui. Em Esther 1:1, nós só temos essa informação. Isso sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então, este é o dado histórico que nós temos aqui. Então, se olharmos para o Império Persa, gerenciado pelo rei Xerxes, nós vemos que é uma vastidão imensa, um império enorme. E isso é importante a gente saber para a gente entender a posição que Xerxes tomou diante dos fatos que nós vamos discutir nessa nossa aula de hoje. O segundo aspecto que a gente precisa observar aqui, a vastidão e a opulência do território, também em virtude disso, as riquezas, né, que o império tem. E a gente vê isso na descrição de toda a decoração, né, que foi organizada para o segundo banquete que Xerxes realizou no pátio do jardim do Palácio Real. Se atentarmos para o texto bíblico, a gente
verá que as tapeçarias preparadas para esse banquete eram de pano branco, verde, azul celeste, os pendentes eram cordões de linho fino e púrpura, as argolas de prata, as colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, o pavimento era de pórfiro, de mármore, de alabastro, de pedras preciosas. A bebida dava-se a beber em vasos de ouro, e não vasos iguais, mas vasos diferentes uns dos outros. Além do que, a fartura, né? Havia muito vinho real. Então, a gente vê aqui que toda essa descrição nos fala da grandeza, da riqueza, da opulência de todo este império liderado por Xerxes. Também vemos, né, em virtude de toda a grandeza que ele vivia, a ostentação que ele queria fazer nesses banquetes em relação à sua riqueza, e vimos também a ostentação que ele quis fazer em relação à sua esposa, a rainha Vasti. E vimos também, né, a soberba de Vasti em desobedecer uma ordem do rei, confrontando-o diante dos grandes líderes, dos maiorais do reino e diante de toda a corte. Então, veja aqui, nós temos um quadro aqui de um evento grande e de grandezas, né? De riquezas, de grandezas. Por último, se a gente cruzar toda esta opulência, toda esta soberba do rei, da rainha e de tudo o que está disposto ali no reino, a gente cruzar com a nossa leitura em classe, focalizando o capítulo 2 de Esther, principalmente os versículos 13 e 15, a gente vê o contraste, a contraposição na atitude de Esther. Embora o reino fosse de grande ostentação, Esther, ela comportou-se de forma humilde. E ao apresentar-se ao rei, ela não pediu nada de muito grande ou de muita ostentação. Ela apresentou-se ao rei simplesmente utilizando aquilo que o eunuco Hegai lhe aconselhou que pedisse. Então, nós vemos uma contraposição muito grande aqui e que é importante para a gente entender o agir de Deus neste evento que a gente está discutindo nessa lição. Observando, então, este cenário, a opulência, a riqueza terrena, a soberba, e se a gente se conectar, né, conectar tudo isso ao que diz os versículos anteriores do versículo 6 de Tiago 4, que é o nosso texto áureo, a gente pode entender o que é que está dito lá. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu aconselho você, professora, ler Tiago 4, de 1 até o versículo 7, não só o 6. Leia até o versículo 7 para você ter todo o contexto dessa fala de Tiago. Então, a gente vê de um lado a soberba de todo o reino e a gente vê de outro lado a humildade que apresentou Esther. Se nós cruzarmos com a verdade prática, que nos diz: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou humilhando. Então, a gente percebe nitidamente uma referência a este comportamento de contraposição da atitude de Esther e da atitude de Xerxes e Vasti e de todo o povo do reino persa. Então, assim a gente vai construindo argumentos para conversarmos na nossa aula com os nossos alunos, com as nossas alunas, porque é importante que a gente tenha essa visão panorâmica para que eles possam entender o desenrolar dos fatos. O nosso item, primeiro ponto, vai nos falar do banquete de Assuero, dos banquetes, que na verdade foram mais de um. O que é um banquete? É uma refeição festiva e pomposa oferecida por um anfitrião para um grande número de convidados. Esta refeição regada a comidas e bebidas finas, tendo como propósito sempre a celebração de algum acontecimento importante. Então, é isso que é um banquete. E essa atitude de oferecer esse banquete, ela se liga, ela se relaciona perfeitamente com a opulência, a grandeza e a ostentação que Xerxes queria mostrar naquele momento. O primeiro banquete está escrito lá em Esther 1, versículos 3 e 4,
É um banquete no qual Xerxes convida todos os príncipes, todos os seus servos da Pérsia e da Média, para quê? Qual é o objetivo do primeiro banquete? Mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor de sua excelente grandeza. Esse banquete durou 180 dias. Há várias interpretações e vários comentários de por que foi um banquete tão longo. Dada a extensão do território e o número de províncias, provavelmente esse banquete durou tantos dias porque precisaria atender a todo este povo, a todos estes convidados. E seria muito difícil de fazer isso em pouco tempo. Então, foram 180 dias de festa que o rei quis fazer para mostrar a sua riqueza e o esplendor de toda a glória do seu reino. O segundo banquete está lá em Ester 1:5, acabados aqueles dias daquele grande banquete, o rei continuou festejando e desta vez ele convidou todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, e festejou por 7 dias no palácio do jardim, no pátio, quero dizer, do jardim do Palácio Real. Então, esse banquete aconteceu ali, concomitantemente a este banquete oferecido aos homens, Esté, lá no capítulo 1, versículo 9, nos diz, que a rainha Vasti também fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então, nós temos ali 2 banquetes acontecendo ao mesmo tempo. E temos o quarto banquete, que está escrito lá em Ester 2, 17c e o 18, que foi quando Xerxes já tinha escolhido Ester como rainha, colocando-a no lugar de Vasti. Então ele fez um grande banquete, convidando todos os seus príncipes e os seus servos para celebrar este acontecimento. Em meio a este segundo banquete, lá no 7º dia, o rei, já com o coração alegre de vinho, já no meio de uma euforia alcoólica, porque vinha bebendo há muitos dias, ele faz um convite à rainha Vasti para que ela se apresente no banquete. Então, lá no versículo 11 de Ester 1, nos diz que o rei pediu que introduzissem a presença de Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque ela era formosa à vista. Porém, o que acontece aqui? A rainha Vasti se recusou a vir conforme a palavra do rei. E isso se constituiu um conflito muito grave. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a consequência das nossas decisões. Isso nos chama a atenção a isso. Quais são as implicações da atitude de Vasti? Bom, então aí a gente tem alguns comentários e alguns estudiosos que levantaram uma série de razões e de motivos pelas quais Vasti teria se recusado a participar desse banquete ou a se mostrar aos príncipes e aos convidados seu marido. Mas aqui, irmãos, existe muita especulação, né, sobre os motivos e, independentemente de quais foram esses motivos, que não estão declarados no texto bíblico, que se diga, né? O fato de Vasti não querer ser exibida como um troféu, muita gente tem comentado isso. Vasti não queria ser exibida como um troféu, como um objeto, diante daquele grupo de homens já tocados pelo vinho, embriagados, ou pelo fato dessa atitude do rei contrariar os costumes persas, também alguns comentários a respeito disso, de apresentar uma mulher diante de uma reunião pública, ou o fato do rei tê-la convidado no auge da sua euforia alcoólica. Então, muita gente se indigna, dizendo ele estava bêbado e convidou a esposa, ela tinha razão de recusar. Independente de qualquer um desses motivos, fato é que essa atitude de Vasti trouxe implicações muito severas, né? Trouxe implicações
muito conflituosas, né? O caso é que essa atitude, ela trouxe um constrangimento ao rei. A rainha frontalmente desobedeceu a ordem do seu marido. Esse já é um fato difícil, né? Independentemente da questão cultural aqui, né? Para nós, mulheres dessa nossa geração, a gente tem um pouco de dificuldade de entender, né, essa atitude do rei sem ter um diálogo, sem ter uma conversa, sem ter um acordo. Porém, nós sabemos que naquele tempo, como é que era a atitude dos reis. Então, ela era a esposa do rei. Ela tinha um papel social ali muito importante. E ela não poderia, por ser esta figura pública, agir da forma que agiu constrangendo seu marido. E mais do que isso, além de constranger o marido, seu marido era o governante de um vasto império. Então, ela não poderia tê-lo desobedecido, porque isso trouxe um constrangimento terrível diante de todos os seus súditos. Além do que, à medida que ela desobedece a ordem expedida por um rei persa, ela desobedeceu à lei dos medos e dos persas, que não poderia ser revogada. E a sua atitude poderia ser digna de morte. Então, nós sabemos, né, pelos dados históricos, como é que era o direito e a legislação e as leis do Império Persa. A rainha agindo dessa forma, ela deixou seu marido numa situação vexatória, expondo seu marido a uma situação humilhante e vergonhosa. Então, isso irou o rei. O rei ficou irado. O rei ficou aborrecido com a atitude de Vasti. E aí, é uma coisa que a gente precisa olhar com cuidado, que existem implicações em qualquer uma das nossas atitudes, isso é uma lição para os nossos dias também. E existem consequências das nossas atitudes. Então, é preciso agir com prudência, pensar antes, analisar antes. Não podemos ser impetuosos, né? Nós precisamos ter o conselho da palavra de Deus naquilo que nós vamos decidir e na maneira como nós vamos agir, para que não soframos as consequências. O povo de Deus estava ali no governo persa, no Império Persa, como consequência das atitudes que tomou. Então, nós temos que nos aprendermos daquilo que está escrito na palavra de Deus, para que a gente seja prudente, para que a gente aprenda de Deus como nós devemos agir. Então, quais as consequências da atitude de Vasti? Primeiro, a deliberação do rei a respeito da atitude dela tornou-se uma questão política e não uma questão pessoal, uma questão privada de domínio da família do rei. Mas a atitude dela em afrontá-lo diante de toda a corte provocou um conflito político. E lá, em Esther, no capítulo 13 a 15, descreve, né, como que o rei precisou tratar dessa questão. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, o que deveria se fazer, segundo a lei, a respeito da atitude de Esther em não cumprir o mandado do rei. Porque era assim que os negócios do rei eram tratados. Eles eram tratados na presença de todos que entendiam da lei e do direito. Então, para além de uma questão privada, a atitude de Esther foi uma afronta pública e política. Então, o rei precisaria tomar uma atitude, uma ação que fosse politicamente correta para minimizar o vexame que ele foi submetido e para resguardar a sua autoridade. Então, o que é que os sábios disseram a Assuero lá no versículo 16 do primeiro capítulo de Esther? Não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra os príncipes e contra todos os povos. A notícia da atitude da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que as mulheres, a exemplo da rainha, desprezarão os seus maridos aos seus olhos. Então, esta conotação que estava sendo dada à atitude de Vasti. E nós, mulheres, que estamos à frente de algum trabalho, que os nossos maridos ocupam alguma liderança, precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes,
porque nós estamos sendo vistas por todo o povo. Então, a gente precisa ser bastante prudente. Lá no capítulo 18, ou desculpe, lá no versículo 18, termina a fala dos sábios dizendo: assim, pela atitude de Vasti, haverá desprezo e indignação de outras mulheres. Então, a gente vê que a sentença dada a Vasti pelo rei, por meio da interpretação dos sábios, teve um caráter didático, um caráter de ensinar as outras mulheres de como deveriam agir, ou para colocar nas mulheres um temor, né? Pensem antes de agir, porque há uma consequência, e a consequência foi severa. A rainha Vasti, por causa da sua atitude, ela foi deposta, não entrou mais à presença do rei, e o rei, por um decreto real, ele decidiu que colocaria uma outra rainha no seu lugar, que fosse melhor do que ela, segundo o que está escrito lá em Esther, no capítulo 1, versículo 19. Então, irmãos, nós precisamos cuidar. Esta lição nos dá uma dupla lição ou um duplo alerta. Um alerta aos maridos, né, que precisam ser bastante conscientes naquilo que pedem às suas esposas, e as mulheres que precisam ter bastante firmeza, diálogo, conversa, tem que ter bastante atenção àquilo que o seu esposo lhe pede. E se ficar com alguma dificuldade em cumprir, converse com ele, pergunte a ele, declare a ele, de forma privada, não fazendo com que ele passe um vexame público com a sua atitude. Isso é prudente. E com isso eu também não quero dizer que nós, mulheres, precisamos atentar a alguns pedidos que fogem da palavra de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é preciso negociar, conversar, entender. É preciso estar juntos. Nós somos um casal, uma só carne com os nossos esposos. Então precisamos estar bastante afinados nas decisões que a gente tomar, tanto no âmbito privado e principalmente no âmbito público. E em virtude de todos esses acontecimentos no reino, nós vemos a mão de Deus agindo em favor do seu povo. A ascensão de Esther ao trono persa, né, depois de todos esses acontecimentos, de toda essa sentença sofrida por Vasti, o rei resolve, então, lá no ano 479 a.C., após o retorno de uma campanha militar que ele lançou contra os gregos, Assuero decide escolher uma nova rainha. E a exemplo do conselho que ele teve dos sábios, lá em Esther 2 e 4, ele ouve o conselho dos seus conselheiros e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Vemos a mão de Deus operando aí, né? E aí a gente vê aqui a mão de Deus, quando o rei resolve escolher uma rainha, que fosse do povo, do povo que habitava nas suas províncias, não somente as de família da corte ou de outros povos. Então, Deus estava trabalhando aqui nessa escolha, nos bastidores dessa escolha. E o conselho dos sábios foi: ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens. Aí, neste momento, a gente vê a possibilidade de Esther entrar nesta disputa, a gente vê Esther entrando nesse rol de moças virgens com a possibilidade de se tornar rainha, né? E todas elas eram formosas, porque dizia lá o conselho que as moças deviam ser formosas à vista, e elas passaram ali um tempo se preparando para se apresentar diante do rei. Esther, estando então ali entre estas moças, ela foi obediente à palavra de Mardoqueu e ocultou a sua identidade.
Por que Mardoqueu instruiu Esther a revelar a sua origem? Foi essa pergunta que eu me fiz, né? Por quê? Possivelmente, se Amã soubesse que Esther era judia, ele ia tramá-la pelo ódio que ele tinha aos judeus, era uma agagita, e já sabemos da história, né? O seu pai foi morto, né? Naquela campanha promovida por Saul, em obediência à palavra de Deus, do qual ele teve problemas, né? De obedecer, mas Samuel interviu e matou o rei Agag, que da família de Amã. Então, Amã tinha um ódio. Se Esther, logo de cara, declarasse que ela era judia, pode ser que houvesse uma trama para impedir que ela ascendesse ao trono. Então, a sábia orientação de Mardoqueu, e muitas vezes na nossa vida o silêncio é o melhor negócio, é a melhor arma. Tem gente que fala muito e, em virtude do que fala, é penalizado. Então, tenhamos cuidado. Então, Esther foi obediente à orientação do pai, né? O pai adotivo, mas exercia o papel de pai. E Esther também, de forma humilde, ela foi obediente aos conselhos do eunuco. E assim ela conseguiu conquistar o coração do rei. Vemos a mão de Deus aqui, vemos Deus trabalhando. Deus inclinou o coração do rei a perceber as qualificações de Esther para ascender o trono. Ela ascendeu ao trono, e eu acredito que não foi só por conta da sua beleza, mas Esther, ela tinha, acredito eu, outras características que encantavam as pessoas. Talvez a sua humildade, a sua inteligência, a sua gentileza, a maneira como ela não procurava se prevalecer da sua posição de ser uma das escolhidas para estar com o rei. Então, Esther estava ali, de forma discreta, sossegada, cumprindo aquilo para a qual ela foi chamada. A gente pode acreditar assim, né? E lá em Esther 2:17 diz assim: o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Então vemos aí o trabalhar de Deus e, por causa disso, o rei escolheu a Esther em lugar da rainha Vasti e ela ascendeu ao trono persa. Na conclusão da nossa aula, o que a gente pode aprender, né? Primeiro, que Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, podemos concluir isso. Estejamos preparados, né? E busquemos nos colocar numa situação e numa posição específica, né? Para que Deus realize a obra que Ele quer na nossa vida, para que a sua vontade prevaleça, para que sejamos servos obedientes. Devemos estar atentos à voz e ao conselho e ao comissionamento de Deus em nossas vidas. Precisamos estar ligados naquilo que Deus nos fala. Precisamos estar preparados para ouvir. Esther demorou ali 1 ano se preparando para entrar na presença do rei. E nós também, por extensão, podemos entender, precisamos nos preparar para ouvir a voz e para sermos escolhidas por Deus para determinadas obras que Ele quer nos dar. Devemos estar disponíveis e preparados sempre para grandes e para pequenas ações. Nem todo mundo, né, foi rainha, como Esther foi. Mas nós temos um Mardoqueu que está ali também trabalhando nesses bastidores. Nós temos várias pessoas que nos cercam e, em virtude de ter atendido ao chamado de Deus na vida delas, elas conseguem fazer a obra de Deus caminhar no meio da nossa geração, no meio dos séculos. E, por último, nós precisamos ter a clareza de que o Deus de Esther é o nosso Deus. É Ele que estabelece reinos e é Ele que derruba reinos. É Ele que faz, é Ele que permite, é Ele que orienta e Ele é o Deus que governa o mundo. Ele é o Deus que não perdeu o controle de nada. Então, vamos, a partir dessas nossas lições, queridos e queridas, vamos firmar a nossa fé nesse Deus que governa o mundo. Boa aula a todos vocês, que o Senhor se faça presente em suas vidas e em suas almas. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Graças a Deus.